Já aconteceu isso com vocês, né? De você ter aqui uma mangueira e você querer, por exemplo, lavar lá longe e aí a mangueira não chega, né? Então você precisa que esse jato chegue mais longe. Como é que você faz? Você coloca o dedo na ponta da mangueira. Por quê? Porque assim a gente vai ter uma menor área e a velocidade da água que está saindo aqui vai ser maior. Então ela consegue atingir ali uma distância mais longa, né? Ela consegue ir mais longe. Isso justamente por conta dessa razão, né? Então, dessa relação, na verdade. Então, a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Então, se a gente aumenta a área, a velocidade diminui. Se a gente diminui a área, a velocidade aumenta, né? Já que é um produto ali entre elas. Fala aí, eu sou a Lucimar do Responde Aí e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre fluidos. A aula de hoje vai tratar sobre um princípio da continuidade, que é o primeiro assunto que a gente vê quando a gente está estudando aí sobre a hidrodinâmica. E ele é um assunto super importante que vai nortear a gente em todo o restante dessa matéria. Então foca na aula de hoje que ela é supimpa, super importante para você. Show de bola? Bom, e para você não passar mais perrengue estudando, já vem estudar aqui com a gente no canal do Responde Aí, fazendo a sua inscrição e ativando o sininho. Se você ainda não está inscrito no canal do Responde Aí, aproveita agora esse momento, já faz a sua inscrição e ativa o sininho, porque assim você vai poder estudar com a gente com os vídeos que a gente está lançando aqui no canal toda semana. Então não perde essa oportunidade, beleza? Bom, galera, a aula de hoje é sobre fluidos e esse assunto dá pano para manga, tem muita aplicação e bastante exercício para ser feito. E aí você vai ter que praticar, você vai ter que fazer os exercícios, vai ter que dar aquela revisada na matéria. Para não te deixar na mão, a gente também preparou um super resuminho em PDF. A gente vai deixar o link desse resumo aqui na descrição do vídeo e é super facinho de entrar e baixar o seu resumo. É só clicar no link lá que você vai ter à disposição aí o PDF para você baixar. E lá nesse PDF a gente fez um apanhado de tudo de mais importante, sem sobrar e nem faltar nada na hora de você estudar, tá? Então tá muito bacana esse resumo. Vai lá conferir que eu tenho certeza que vai te ajudar e que você vai gostar. Show? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse princípio da continuidade. Mas antes da gente falar sobre o princípio da continuidade, a gente precisa fazer uma definição bastante importante. Vamos olhar aqui duas situações. Vamos imaginar que a gente tem aqui duas torneiras, tá? A gente tem uma torneira aqui que está um pouco mais fechada, digamos assim, e aí ela está pingando, só caindo algumas gotinhas de água. E aqui a gente tem uma torneira super aberta, tá? A gente vai definir aqui uma grandeza física bastante importante para a gente, que é a vazão de água. O que é a vazão? A vazão dessa torneira, nesse caso aqui, é a relação entre a quantidade de água que está saindo dela em um determinado intervalo de tempo. Então, vai ser essa razão entre a quantidade de água que está saindo e o tempo que demora para sair. E aí, se a gente comparar essas duas torneiras, o que a gente vai poder observar, né? Que essa torneira de baixo, nesse caso, como ela está mais aberta, vai sair uma quantidade muito maior de água em um intervalo de tempo do que nesse caso aqui, onde ela está mais fechada. Ou seja, a vazão da torneira de baixo é bem maior do que a vazão da torneira de cima. Show de bola? Bom, então a gente vai definir a vazão de dois modos. A gente pode definir quando a gente estiver falando da massa de água que está saindo, tá? E aí a gente vai ter a vazão máxima. Mássica, desculpa. A vazão mássica vai ser a razão entre a variação de massa de água e o intervalo de tempo. E a vazão volumétrica vai ser a relação entre o volume de água e o intervalo de tempo, tá? Então é mais essa relação. Pensa aí na velocidade, na rapidez, vamos pensar assim, na rapidez com que essa água está saindo. Show de bola? Bom, agora vamos analisar uma seguinte situação, né? A gente pode pensar que a gente tem aqui um tubo. Esse tubo ele está todo preenchido com água, beleza? E aí a gente quer que essa quantidade de água que está aqui entre nesse tubo. Então a gente quer que ela seja encaixada aqui dentro. Só que o que vai acontecer, né? Na hora que ela entrar aqui, ela vai empurrar toda essa quantidade de água que já está ali no tubo, né? Então toda a água vai ser empurrada, fazendo com que uma mesma quantidade de
água aqui acabe saindo lá do outro lado. Então, o que a gente percebe? Que essa quantidade de líquido que a gente empurrou, fazendo com que ela entrasse no tubo, vai fazer com que haja todo um deslocamento desse líquido e ali a gente vai ter uma quantidade igual de água saindo desse tubo. E esse é o princípio da continuidade. Ele diz que toda a quantidade de fluido que entra é igual à quantidade de fluido que sai. E aí a gente está considerando que esse fluido aí, né, ele é um fluido incompressível, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece em casos onde a gente tem uma tubulação irregular, por exemplo, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, um tubo que ele tem uma região bastante aberta aqui para a entrada de água e aqui ele tem um estreitamento. Isso acontece, por exemplo, nas tubulações da nossa casa, né? Então, ó, é isso que está acontecendo. A gente tem aqui um tubo bem largo e aí a gente tem um estreitamento. Como a gente viu lá, né, pelo princípio aqui da continuidade, toda a quantidade de água que entra, vamos pensar, todo o volume de água que entra tem que ser igual ao volume de água que sai. Como aqui a gente tem uma região mais estreita, né, ele acaba tendo um comprimento maior, mas é a mesma quantidade de água, beleza? Bom, então a gente vai usar essa relação, né? Não é a vazão? A quantidade de água por intervalo de tempo? Então, toda a quantidade de água que está entrando aqui nesse ponto, que a gente pode chamar de ponto 1, tem que ser igual à quantidade que está saindo aqui nesse ponto, que a gente pode chamar de ponto 2, tá? Abrindo aqui a razão mássica, a gente tem que a variação de massa de água, de líquido, de fluido, né? Que está rolando aqui, pelo intervalo de tempo, tem que ser igual ao que está rolando lá pelo intervalo de tempo, beleza? E aí, o que a gente vai lembrar, né? Quando a gente está falando de fluidos, é bastante incomum a gente trabalhar com massas. Então, a gente pode abrir essa massa aqui como sendo a densidade vezes o volume, tá? Então, ó, a gente tem a massa como sendo a densidade vezes o volume. E esse volume, se a gente considerar que a gente tem um tubo cilíndrico, né? Esse volume, ele vai ser a área da base, e aí essa área aqui de entrada, vezes a distância que a gente tem aqui percorrida pelo fluido, ou seja, esse ΔX aqui, tá? Então, vamos colocar ele aqui. A mesma coisa vai acontecer lá do outro lado, né? Só que a gente tem uma área aqui, e aqui a gente tem, ó, um ΔX2, beleza? Então, a gente vai substituir essa massa aqui, nessa relação, pela densidade vezes o volume. E esse volume a gente vai escrever como sendo a área vezes a distância ali, vezes a altura, né? Tá de lado, mas é a altura, tá? Desse cilindro. E aí, quando a gente substituir, a gente vai ficar com essa relação aqui, ó. Então, aqui no lugar da massa, a gente colocou densidade, que entra aqui na área 1, vezes a área 1, vezes a variação aqui da posição dividido pelo tempo. Repara o seguinte, né, que essa razão aqui, essa relação aqui, já é uma velha conhecida da gente. Essa relação aqui, ó, ela é chamada de velocidade, que é a variação de posição dividido pela variação de tempo, né? A mesma coisa vai acontecer lá do outro lado, ó. E vamos ver se faz sentido, né? Se a gente escrever aqui que é a velocidade do fluido que está entrando, então a gente vai ter aqui a velocidade V1, beleza? E aqui a gente vai escrever como a velocidade do fluido que está saindo. E aí a gente vai ficar dessa maneira aqui, tá? E aí, vamos ver se faz sentido a gente abrir isso aí um pouquinho mais. Como a gente viu ali, a gente vai ficar com a densidade que está entrando vezes a área ali, vezes a velocidade de entrada, sendo igual a densidade de líquido que está saindo, vezes a área 2, vezes a velocidade de saída. Show de bola? Bom, e o que diz o nosso princípio da continuidade, né? Ele diz que essas quantidades, toda a quantidade que entra é igual à quantidade que sai, né? Então, a gente vai ter que essa densidade vezes a área vezes a velocidade, ela vai ser sempre uma constante, né? Então, isso é que diz o princípio da continuidade. E aí, se a gente estiver considerando que é um líquido incompressível, esse ρ ele pode até mesmo ser cortado aqui dos dois lados. E aí, a gente vai ter, para fluidos incompressíveis, que a área 1 vezes a velocidade de entrada
vai ser igual a área 2 vezes a velocidade de saída. E daí a gente consegue ter bastante informação sobre a velocidade do fluido ali através desse escoamento, tá? Vamos pegar aqui de novo, vamos ver se faz sentido uma coisa. Veja bem, se a gente tiver aqui, né, um volume de água que tem uma região mais aberta para passar, ele vai passar mais tranquilamente, concorda? Agora, se ficou mais estreito, para que esse volume de água saia em um mesmo intervalo de tempo, já que não pode ter acúmulo de líquido lá dentro do tubo e nem, né, a gente não está perdendo massa, ele tem que ir mais rápido para conseguir sair tudo, já que é mais estreitinho ali, concorda? Bom, daí a gente pode tirar algumas informações bastante importantes, né? É o que acontece quando a gente tem aqui, ó, uma mangueira. Já aconteceu isso com vocês, né? De você ter aqui uma mangueira e você querer, por exemplo, lavar lá longe e aí a mangueira não chega, né? Então você precisa que esse jato chegue mais longe. Como é que você faz? Você coloca o dedo na ponta da mangueira. Por quê? Porque assim a gente vai ter uma menor área e a velocidade da água que está saindo aqui vai ser maior, então ela consegue atingir ali uma distância mais longa, né? Ela consegue ir mais longe. Isso justamente por conta dessa razão, né? Então, dessa relação, na verdade. Então, a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Então, se a gente aumenta a área, a velocidade diminui. Se a gente diminui a área, a velocidade aumenta, né? Já que é um produto ali entre elas. Então, agora, para a gente fazer aí esse assunto ficar bem claro na nossa mente, nada melhor do que a gente olhar para um exercício, né? Então, eu trouxe aqui um exercíciozinho, um enunciado para a gente dar uma olhadinha. E ele diz o seguinte, ó. Ele diz que a gente tem exatamente essa situação. A gente tem uma mangueira que tem em sua ponta um limitador circular de raio igual a 2 milímetros. Aí a pergunta é: qual é a velocidade do jato de água que sai dela, sabendo que ela está conectada a um tubo de raio igual a 0,8 centímetros e que a velocidade da água que passa por ele, por esse tubo lá, quando ele ainda está no tubo, né, é de 4 metros por segundo, tá? Então a situação é essa aqui, ó. A gente tem ali a nossa mangueira, tá? E aqui o limitador. A gente sabe que esse limitador aqui é um limitador circular, que tem raio de 2 milímetros, e essa mangueira ela está conectada aqui a um tubo que tem raio de 8 milímetros, né? Já que são 8 centímetros, eu passei já para 0,8 centímetros, eu passei já aqui para milímetros, para a gente trabalhar com a mesma unidade. E a gente sabe que quando ela estava aqui, ela ainda tinha uma velocidade de 4 metros por segundo. A gente quer saber qual é a velocidade que ela vai ter quando ela sair lá da ponta da mangueira lá por conta desse limitador. Então, bora fazer esse exercício? Então, vamos lá. O que a gente vai pensar, né? Vamos deixar aqui as informações importantes pra gente. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar no princípio que a gente acabou de ver, que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2, não é isso? Então, quem vai ser a área 1? A área 1 é a área desse círculo aqui, né? Dessa região circular aqui por onde a água está passando. E aí a gente tem que lembrar que a gente calcula a área do círculo como sendo π vezes o raio ao quadrado, né? Então, só para relembrar aqui como é que a gente calcula a área do círculo. Então, essa área 1 aqui, ela vai ser π vezes o raio da região 1, que é 8 ao quadrado, vezes a velocidade que está entrando aqui, que é de 4 metros por segundo. Isso vai ser igual à área 2, que também é uma área circular, então vai ser também π vezes o r ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, vezes a velocidade de saída ali que a gente não sabe, que é a quem a gente está querendo conhecer, né? Então, agora é só a gente isolar essa velocidade aqui de saída. Para isso, a gente pode, ó, cortar o π dos dois lados, já que ele está dos dois lados da equação, e resolver aqui, né? 8 ao quadrado vai dar para a gente 64, vezes 4, igual a 4 ao quadrado. Perdão, 2 ao quadrado, que é 4. Com isso, a gente tem, ó, pode cortar o 4 dos dois lados, ou passar dividindo. A gente tem que a velocidade de saída vai ser de 64 metros por segundo. Show? Então, esse daí foi um exercício bastante simples, que traz pra gente aí exatamente essa ideia do princípio da continuidade. Show de bola?
Vamos dar uma olhadinha aqui em outro exercício que pode aparecer aí pra gente também, que é interessante a gente estar preparado. Ele fala o seguinte: a gente tem agora um chuveiro. Esse chuveiro, ele possui 20 furos. E ele tem 20 furos circulares bem pequenininhos de raio igual a 1 milímetro. A pergunta é a seguinte: qual vai ser a velocidade de saída da água nesse chuveiro, sabendo que essa água ela passa antes por uma tubulação com 6 milímetros de raio e ela tá lá nessa tubulação passando com uma velocidade de 5 metros por segundo. A gente quer saber com que velocidade que a água sai ali de cada furinho ali do chuveiro, tá? Então, ó, vamos aí lembrar das informações, tirar as informações mais importantes, né, do enunciado e meio que visualizar na nossa mente o que está rolando aí. Então, a ideia aqui é essa, né? A gente tem aqui a nossa boca ali do chuveiro, a cabeça do chuveiro, com vários furinhos, 20 furos, tá? Essa informação é importante, não esquece dela. Cada furinho tem raio ali de 1 milímetro. A gente quer saber qual é a velocidade de saída aqui, sabendo que aqui a gente tem o chuveiro conectado a um tubo de 6 milímetros, e a água que está passando ali está passando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, bora de novo aplicar o nosso princípio da continuidade, né? Então, deixa eu deixar aqui o meu chuveirito. E vamos lá. O que a gente sabe, né? De acordo com o princípio da continuidade, a área 1 vezes a velocidade 1, ela vai ser igual à área 2 vezes a velocidade 2, certo? Quem vai ser a área 1? No caso aqui, eu vou considerar esse ponto aqui como sendo o nosso ponto 1, beleza? Então, de novo, a gente vai lembrar que a área ali é a área de um círculo. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. O nosso raio é 6, então 6 ao quadrado vezes a velocidade, que é 5. Isso vai ser igual à área 2, só que a gente tem que considerar o seguinte, a gente tem 20 furos desses, né? Então, a gente vai multiplicar a nossa área por 20. Então, vai ser 20 vezes a área de cada furinho, ou seja, π vezes o raio aqui de cada um, que é de 1 milímetro. Então, 1 ao quadrado, vezes a velocidade que a água está saindo ali por cada furo, que a gente vai chamar de velocidade 2, tá? Agora é só a gente resolver de novo. Novamente, a gente vai poder cortar o π dos dois lados e resolver aqui a parte numérica. Então, 6 ao quadrado vai dar para a gente 36, vezes 5, sendo igual a 20, e 20 vezes 1, né? Aqui vai dar 1, então 20 mesmo, vezes a velocidade 2. 36 vezes 5 vai dar pra gente 180, que é igual a 20 vezes a velocidade 2. Então, daí a gente tira que a velocidade 2 vai ser igual a 180, e esse 20 vai passar dividindo, né? Dividido por 20. Então, a gente vai ter uma velocidade de saída ali em cada furinho do chuveiro de exatamente 9 metros por segundo. Show de bola? Bom, vamos fazer aqui uma referenciação, né? Vamos dar uma olhadinha ali no que aconteceu. Nesse exercício, então, a gente viu que a gente diminuiu ali a área de saída, mas a gente está considerando que são 20 furos, né? Então, essa área acaba sendo somada ali, cada furinho sendo somado ali. No exercício anterior, o que a gente tinha, né? A gente tinha lá uma mangueira, vamos lembrar aqui do exercício anterior, a gente tem uma mangueira e a água aqui está entrando com uma velocidade de 4 metros por segundo. Como a gente estreitou bastante aqui, a saída vai ser de 64 metros por segundo. Bom, então isso mostra pra gente como é que a velocidade varia de acordo com a área. Galera, esse foi o vídeo sobre o princípio da continuidade. Espero muito ter te ajudado. Se você não chegou até agora, ainda não se inscreveu no canal, é porque esse é o momento. Então já clica aí logo no botão de se inscrever e já deixa o sininho ativado. E é claro, né? Deixa o seu like nesse vídeo se esse vídeo te ajudou. Responde aí. Até a próxima!